Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Hoje pra gente tratar um pouquinho da história do processo de imigração no Brasil. Este que é, de forma geral, uma das nossas maiores características enquanto formação do Brasil. Porque quando falamos da Constituição do Estado brasileiro, da formação do Brasil, começamos literalmente pelo período da chegada dos portugueses, da ocupação do território e da colonização impulsionada pela coroa portuguesa. Então a vinda de imigrantes, seja da Europa, seja da África, seja da Ásia, caracterizou a história do Brasil desde o início da colonização até os dias de hoje. Então, desde lá do início do século XVI, o Brasil foi marcado pela chegada desses imigrantes. Num primeiro momento e numa intensidade maior por esses portugueses que institucionalizaram o Brasil, criaram instituições como forma e interesse de explorar esse território, mas ao longo desse processo diversos povos e diversas levas de pessoas vieram para cá. Alguns vieram para cá de forma forçada, como é o caso dos africanos, que violentamente foram trazidos para cá e tornaram-se parte da nossa história, da nossa cultura e das nossas características. E alguns vieram de forma espontânea. Ao longo do primeiro momento da história do Brasil, nós temos essa característica, mas o grande momento que impulsionou a vinda de imigrantes para cá foi a chegada da família real em 1808. Então, nesse final, nesse início, na verdade, ainda de século XIX, o que nós temos é uma grande transformação no mundo. E nesse momento, quando a família real chega aqui, nós temos um primeiro momento, a abertura do Brasil, literalmente, né, com a assinatura do Tratado da Abertura dos portos às nações amigas. Nós temos uma profunda mudança política, econômica, social, e a vinda desses imigrantes também vai marcar uma parte desse processo, dessas transformações. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui chineses chegando aqui para a plantação de chá, nós vamos ter suíços, nós vamos ter as primeiras levas das colônias alemãs aqui no Brasil. Então, isso vai marcar profundamente o Brasil, né? A segunda metade do século XIX marca também uma mudança muito significativa no Brasil. Por quê? Nós temos dois grandes acontecimentos aqui no Brasil. Primeiro, a expansão da economia do café, que vai exigir uma quantidade muito grande de mão de obra e vai demandar essa mão de obra. E nesse momento nós não temos como suprir essa mão de obra, então a vinda desses imigrantes vai resolver esse problema. Segundo fator que impulsiona a vinda desses imigrantes é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Em 1850, o Brasil extingue o tráfico internacional de escravos. Então, a partir de 1850, começa a ficar cada vez mais escasso a mão de obra escrava, que era a mão de obra basicamente utilizada pela economia do café. Então, a vinda desses imigrantes também resolvia estes dois problemas. O que nós temos que abrir um parênteses aqui e compreender é por que a grande maioria dos imigrantes que chegam ao Brasil vem da Europa. Porque o que pesa de forma muito significativa neste momento no Brasil são as grandes teorias raciais. Então, se acreditava, os grandes discursos e debates intelectuais nesse momento acreditava que o Brasil não era um país desenvolvido, ou o Brasil tinha uma formação populacional com uma qualidade inferior intelectual, justamente devido à nossa miscigenação, a mistura do africano, do indígena, do europeu. Então, a vinda desses europeus para cá, esse processo de branqueamento da população poderia resolver e poderia levar o Brasil a uma subida em grau de superioridade cultural nesse contexto. Então essas ideias, essas teorias raciais eram muito fortes nesse momento. Então a chegada dos imigrantes europeus provocaria um processo de miscigenação, levando literalmente a esse branqueamento da população. E até porque esta galera que levantava e defendia essas teorias também defendia que o Brasil, no momento em que abolisse a escravidão, o Brasil teria um problema gigante com o trabalho livre, porque esses ex-escravos não saberiam trabalhar de forma livre, porque começam a pregar que eles são preguiçosos, que eles são indisciplinados. Começa a se construir o discurso, né, de desfavorecimento da população
tá, ex-escrava agora nesse momento, defendendo esse branqueamento da população. Então, a partir de 1871 até o início do século XIX, quando se intensifica esse processo, ali a partir de 1870, o Brasil vai receber uma leva aí de quase 4 milhões de imigrantes que entram no Brasil. A grande questão de a gente entender este processo da imigração são justamente as motivações que trazem essa galera, né? Então, somando as condições sociais, políticas e econômicas das mudanças aqui no Brasil, nós também temos uma grande mudança estrutural na Europa. Final século XIX marca a segunda revolução industrial, a expansão técnica, o desenvolvimento de novos conhecimentos, novas matérias-primas, o desenvolvimento da máquina, enfim, o mundo cria uma série de novos conhecimentos nesse momento. Isso leva como um efeito imediato a melhoria da qualidade de vida, o aumento da longevidade de vida, as pessoas passam a viver melhor. Então você tem, neste momento do século XIX, um inchaço populacional demográfico na Europa nesse momento. Mas ao mesmo tempo, esse conhecimento também possibilita um avanço técnico, tecnológico, que desenvolve uma máquina mais eficiente, uma máquina que começa a substituir o ser humano dentro das fábricas, provocando uma grande massa de desempregados. E aí o que a Europa vive nesse momento é um grande problema de superlotação, uma grande massa de desempregados, e aí começam a vir os problemas sociais, a violência, o próprio desemprego, né? A falta de oportunidade para essas pessoas, que começa a tornar a vida e a procura e o fato de encontrar trabalho extremamente difícil. Somando a isso, alguns países europeus também estão nos seus processos de formação política, o que impedia ainda mais esse oferecimento de qualidade de vida e, consequentemente, aumentaria esses problemas sociais para as pessoas nesse sentido. Então, em busca de melhores condições de vida, aparece Brasil, Argentina e Estados Unidos, principalmente, como grandes destinos dessas pessoas em busca de trabalho, em busca de realizar os seus sonhos, em busca de sustentar suas famílias, enfim, em busca de uma vida melhor nesse sentido. Então, a partir de 1870, o governo desses países incentivam. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma política de incentivo para a vinda desses imigrantes, acomodação, inclusive com a formação das famosas companhias de colonização. Companhias essas que, inclusive, vão fazer propagandas na Europa, prometendo essa vida melhor, essas oportunidades para esses imigrantes virem para cá, né, para nós, para resolver esses nossos dois grandes problemas, a substituição da mão de obra, né, de atender a demanda de mão de obra nesse momento. Então a gente vai espalhar pela Europa cartazes, incentivos para a vinda desses imigrantes nesse momento. Só que, tá, esse sistema instalado aqui, gente, na sua grande maioria foi um sistema de colonato, né, onde os colonos vinham para cá, recebiam aí de uma forma geral, né, a promessa de terem um trabalho com um emprego fixo, receberiam uma terra onde trabalhariam, produziam seu sustento, pagariam esses custos das viagens e aí a partir daí poderiam viver felizes para sempre, mas o que nós temos é uma promessa e uma realidade completamente diferentes. Aquela promessa de felicidade, de vida melhor, nem sempre ou na grande maioria não se cumpriu. Esta galera que veio para cá, por exemplo, que se instalou aqui, esses imigrantes que se instalaram aqui no sul, chegaram aqui, na grande maioria faltava equipamentos, faltava semente, as terras prometidas estavam sendo ocupadas por tribos indígenas, o que também nesse contexto provoca o surgimento dos bugreiros, né, grupos que invadiam e atacavam as tribos indígenas para expulsar esses indígenas dessas terras para que os imigrantes pudessem ocupar. Isso provocou a morte tanto de forma considerável dos povos nativos daqui quanto dos colonos que acabavam sendo atacados pelos indígenas, né, atacados por animais porque não conheciam a realidade das matas aqui, das terras aqui. Então a vida encontrada aqui foi muito difícil. Os colonos que foram para as cidades, para as fazendas principalmente, trabalhar no café, gente, encontraram umas condições ainda tão deploráveis quanto essa. A maioria deles foram acomodados nas fazendas, né? Eram tratados de forma muito semelhante a como os escravos eram tratados, já que a maioria desses fazendeiros do café, acostumados a tratar de forma violenta os seus trabalhadores escravos,
vão tentar tratar ou vão tratar os estrangeiros europeus da mesma forma, inclusive com violência física com esses caras, justamente porque eles vêm com uma outra perspectiva, eles questionavam, eles não aceitavam as ordens, não aceitavam a violência. E aí esses fazendeiros ainda não estavam habituados com a ideia, com a perspectiva de um trabalho livre, assalariado, como esses caras vêm aqui com a promessa de vir trabalhar, de receber um salário, de uma vida melhor nesse sentido. Né? A maioria desses imigrantes também vão contrair dívidas eternas, que esse é talvez um dos grandes problemas enfrentados por essa galera, porque chegavam aqui com os fazendeiros bancando a sua viagem, o seu custo de viagem, chegavam aqui, eles precisavam trabalhar para pagar essas viagens, mas o salário que eles ganhavam não era suficiente para bancar o seu custo de vida, pagar a alimentação e pagar as parcelas do custo da viagem, da dívida contraída. Então eles acabam contraindo literalmente dívidas eternas, porque ainda além disso eram obrigados a comprar suas ferramentas, equipamentos, sementes, alimentos necessários para a sobrevivência nas vendas dos próprios fazendeiros, nas fazendas onde se trabalhava. Então eles acabam de uma forma prática se transformando em escravos por dívidas, tá? E esta escravidão por dívida, gente, não era só uma prática lá com os imigrantes no final do século XIX e no século XX. É ainda uma prática utilizada por muitos empregadores aí Brasil afora e também mundo afora, diga-se de passagem. Então a situação encontrada por esses caras era completamente diferente. Isso provocou uma série de revoltas. Os imigrantes não aceitavam isso. Eles se organizaram, lutaram, denunciaram, né, o que provocou com que os seus países de origem, né, pressionassem o governo brasileiro para que tomasse medidas contra essas situações, né? Então isso também acabou provocando que muitos imigrantes chegassem aqui, encontrando essa realidade, se decepcionassem e voltassem embora, tanto que em 1897 chegou no Brasil, por registros, uma leva de cerca de 98 mil imigrantes, mais 35 mil deixaram o Brasil justamente decepcionados com essa realidade encontrada, com a dificuldade que encontraram aqui, com a falta de oportunidade, muito diferente daquela da promessa que receberam ou que viram nas propagandas lá na Europa e que fez eles vir e acreditar que o Brasil seria literalmente o lugar deles construir uma casa melhor, um futuro melhor nesse sentido, tá? Mas o que precisamos entender é que a chegada desses imigrantes naquelas circunstâncias ou até hoje contribuiu para a formação, para o enriquecimento cultural, econômico, social do Brasil e é um pilar fundamental e importantíssimo da gente entender a composição e a formação do nosso país, da nossa nação, da nossa cultura, das nossas características, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa o seu like e segue o canal.